Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de história. Começar corrigindo as atividades da página 57, que vão contando com para casa até a página 65. Na página 57, só aqui para vocês. A partir da leitura do texto, responda as questões a seguir. Letra A. Identifique um desafio enfrentado pelas sociedades agrícolas que viveram durante o período neolítico. Sociedades agrícolas que praticam agricultura, né? Que foi o grande marco aí do período neolítico, tá? Então, a resposta. As primeiras sociedades agrícolas ficavam vulneráveis às intempéries da natureza. O que é isso? As mudanças climáticas, né? Então, assim, uma chuva que poderia alagar algum lugar. Então, essa palavra difícil, vulnerável às intempéries, né? Eles não sabiam o que podia acontecer, isso podia acontecer a qualquer momento, né? Também as pragas, né, que podiam atacar a lavoura, e ao insucesso do plantio pelas técnicas que eles não tinham, né? Então, são três coisas importantes. A natureza, que, por exemplo, dependendo da planta, se fosse o lugar tivesse muito frio, ela podia não se desenvolver, podia ter uma chuva que alagasse demais, né? O excesso de água na agricultura pode ser muito prejudicial. E também as técnicas, que eles não tinham, técnicas de agricultura muito modernas, né, para aquela época. Então, tudo isso atrapalhava. Então, esses foram os desafios que eles enfrentaram. Letra B. Explique uma diferença entre as sociedades agrícolas e os caçadores-coletores. Vou ler a resposta e vou explicar. Os caçadores-coletores consumiam uma variedade maior de alimentos e buscavam o próprio alimento. As primeiras sociedades agrícolas consumiam uma variedade menor de alimentos e dependiam do sucesso das colheitas para garantir a base da alimentação do grupo. Como eu falei na nossa live, enquanto eles eram nômades, né, eles procuravam os alimentos na natureza. Então, a natureza em si oferecia uma variedade maior de alimentos, né? Eles também nem sabiam o que iam encontrar. Quando eles passaram a ser sedentários, que praticavam a agricultura, eles se alimentavam, na maioria das vezes, com o que eles plantavam. Então, a variedade é menor, né? Bem menor. E também eles dependiam do sucesso da agricultura ali. Como eu falei, na letra A, se tivesse algum problema, uma chuva que alagasse demais ou o clima que não fosse favorável, o que eles plantaram poderia não se desenvolver. E aí era um alimento a menos a ser consumido, né? Então, por isso a variedade menor, tá? Eu vou falar um pouco da idade dos metais. Quem estava na live viu que eu falei que no vídeo da aula passada eu acabei esquecendo dessa partezinha. Importante falar da idade dos metais é o seguinte, que foi uma revolução no período, porque eles conseguiram aperfeiçoar as ferramentas, né, de trabalho, as ferramentas para praticar agricultura, as ferramentas de caça ficaram mais eficientes, porque quando falo idade dos metais é porque eles descobriram que tirando os metais da natureza, derretendo, né, eles podiam fazer ferramentas bem mais que ajudassem mais no trabalho deles, né? Como eu falei, na caça, até na agricultura, a gente precisa de ferramentas que usam os metais. Então, por isso foi chamada de idade dos metais, tá? Porque antes eles usavam pedra, né? Pedra lascada, pedra polida, e depois passaram a construir ferramentas mais elaboradas, que facilitou muito a vida deles, tá? Então, página 60, agora continuar a correção. Descreva o papel dos animais domesticados na vida das pessoas que viviam no período neolítico. Os animais domesticados serviam como alimento, meio de transporte e matéria-prima, como no caso do couro e da lã. Além disso, os animais domesticados auxiliavam na caça e na proteção do grupo. Então, quando eles passaram a domesticar os animais, eles passaram a ter, né, uma facilidade maior de se alimentar, né? Usavam o couro dos animais e a lã para poder fazer as roupas que ajudavam a aquecer, usavam os animais como meio de transporte também e na proteção do grupo. Então foi bem vantajoso para eles essa domesticação dos animais. 14. Observe a imagem a seguir. Então, essa imagem aqui, ó. A fotografia mostra peças de metal fabricadas no final do período neolítico. A fabricação desses objetos foi importante, pois favoreceu a caça, pesca e a proteção, né? Como eu falei, eram feitos de metais e eram bem mais eficientes para caçar, para pescar
e para se protegerem mesmo, né, de outros animais, até se o caso houvesse um conflito com outros povos. Página 61, analise a imagem. Então, a imagem aqui, ó, de uma escavação, né? Estão vendo aí corpos humanos, né? A pergunta, com base na imagem, descreva o ofício, ou seja, o trabalho dos arqueólogos. Qual que é o trabalho de um arqueólogo? O ofício dos arqueólogos é buscar vestígios humanos e interpretá-los para tentar explicar como viviam os povos que os produziam. Então, eles ficam, como eu falei na live também, procurando as pistas, né, do que aconteceu no passado para poder nos contar o que aconteceu naquela época, né, de quando vieram as primeiras civilizações, como eles viviam. Esse é o trabalho do arqueólogo. O que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é o local onde os pesquisadores encontram muitos vestígios dos seres que viveram antes do início da nossa civilização. Então, sítio arqueológico é um lugar onde se encontra fósseis, e aí os arqueólogos vão para esses lugares, fazem as escavações e encontram, né, ossadas de animais, de seres humanos, para poder... É o trabalho deles, né, para poder contar para a gente a história. 3, da página 62. Observe a pintura rupestre a seguir. A fotografia mostra uma pintura rupestre feita durante a pré-história. Esse tipo de pintura era utilizado para registrar os animais que eram caçados e que apresentavam perigo. Como eu falei com vocês também, eles tinham esse hábito de desenhar os animais que eles pretendiam caçar nas paredes das cavernas, porque era quase que uma superstição, né? Eles achavam que fazendo isso, eles teriam um sucesso com a caça, né? Fazendo aquele desenho, eles conseguiriam caçar aquele animal, tá? Questão 4. Existem no mundo diferentes modos de vida. Os beduínos, por exemplo, são povos nômades que vivem nos desertos do Oriente Médio e da África. Os primeiros grupos humanos também eram nômades. Esse modo de vida, durante o período paleolítico, favoreceu a letra C, dispersão de grupos humanos por regiões distintas do planeta, né? Então, quando a gente fala dispersão, porque acaba povoando uma maior parte, né? Porque eles vão se deslocando de um lugar para o outro, como eles são nômades, né? Eles acabam povoando uma maior parte, tá? 5. Discuta o papel das descobertas arqueológicas na elaboração de explicações sobre a chegada dos primeiros humanos à América. Por meio das descobertas arqueológicas, os pesquisadores encontram vestígios que permitem a construção de teorias sobre a chegada dos primeiros grupos humanos na América. Então, como eu falei, estou repetindo, eles vão procurando as pistas, vão procurando os vestígios e assim eles conseguem nos contar como que aconteceu no passado, né? Questão 6. Tem essas imagens aqui, né? Uma comida sendo feita, uma mãe e uma filha com uma lareira e aqui uma caverna, já com uma pequena construção aqui. Pergunta. Selecione uma das imagens para explicar uma mudança que aconteceu durante o período paleolítico que influenciou o modo de viver hoje. Então, essa aqui, por exemplo, quando a gente mostra aqui uma panela no fogo fazendo o alimento, no período paleolítico foi a descoberta do fogo, né? O homem passou a produzir o fogo. Então, a partir daí, ele passou a cozinhar os alimentos, coisa que antes ele não conseguia, né? A mãe com a filha na lareira. Eles passaram a usar o fogo também para se aquecer no período mais frio, né? E aqui, a caverna, já com uma pequena construção, isso pode mostrar que um traço do início do sedentarismo, porque pode ser que eles comecem a fazer pequenas construções e deixar o nomadismo, né? Passar a ser sedentários, tá? Se eu tenho mais alguma coisa... Tá, e aí também, né, o mais importante da gente saber aqui sobre o fogo, né? Que mudou muito a vida deles. Assim, eles conseguiram ficar num lugar só, conseguiram... Por ter essas vantagens, né, de poder cozinhar os alimentos, espantar os animais, porque, como eu falei na nossa live, os animais, eles são muito inteligentes. Lugar que tem fogo, eles vão para longe,
né? Então isso era um jeito dos humanos se espantarem também os animais que podiam ser perigosos, né? Quando eles estavam dormindo. Então se eles deixassem uma fogueira acesa, eles iam espantar os animais, tá? 7. Leia o texto a seguir. Explique por que os agricultores passaram a consumir uma variedade menor de alimentos. Como eu falei numa outra questão, quando eles passaram a praticar a agricultura, eles se alimentavam principalmente do que eles produziam. E não dá para eles plantarem a mesma variedade do que eles encontravam na natureza, né? Então eles consumiam o que eles plantavam e não dava para plantar, por exemplo, todos os tipos de frutas, de verduras, de legumes. Então a alimentação ficou menos variada. Quando eles tiravam a alimentação da natureza, que eles eram nômades, ela tinha uma variedade maior e eles consumiam o que tinha, não dava para escolher. Quando pratica agricultura, você já pode escolher, né? 8. Observe a imagem a seguir, que são os vasos aqui de cerâmica, né? A imagem mostra utensílios feitos de cerâmica por povos que viveram durante o período neolítico. Para a história da humanidade, a criação de objetos de cerâmica foi muito importante, pois possibilitou o armazenamento de alimentos. Porque quando eles passaram a praticar agricultura, eles passou a sobrar alimentos. Então eles faziam esses vasos de cerâmica para poder armazenar, né? Porque dependendo do alimento, ele pode durar muito tempo. Então eles armazenavam, porque caso na próxima colheita ela não tivesse sucesso, eles tinham esses alimentos para poder consumir. E aí eles passaram a não passar fome mesmo, coisa que antes acontecia, porque eles dependiam da natureza para poder se alimentar e às vezes chegavam a passar fome, né? 9. Observe as palavras a seguir. Trabalho coletivo, agricultura, sedentarização, moradia e animais. Eu vou ler uma sugestão aqui que está no meu livro, mas a frase de vocês, o parágrafo, né, que pode ser mais do que uma frase, pode ser diferente, porque você vai usar essas palavras para fazer o seu parágrafo. Eu vou ler o meu como sugestão. Então, deixa eu ver aqui. Olha só. A agricultura e a domesticação de animais foi importante para o desenvolvimento dos grupos humanos que viveram naquele período. Tais mudanças levaram a maior organização da sociedade, com o estabelecimento de tarefas que viabilizavam o trabalho coletivo e a sedentarização. Aos poucos, os grupos dependiam menos dos deslocamentos para garantir sua sobrevivência, mudando sua relação com o território. Então, deixa eu esclarecer melhor. Quando a gente fala do trabalho coletivo, que é a primeira palavra aqui, é importante saber que quando eles faziam a agricultura, o trabalho tinha que ser coletivo, ou seja, todo mundo precisava ajudar a plantar, ajudar a regar durante o processo e a colher, né? Então, e aí já inclui a agricultura. Já coloquei a palavra trabalho coletivo, agricultura. Sedentarização. Eles passaram a ser sedentários a partir do momento que eles praticavam agricultura, que não precisavam ficar se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos, né? Então, aqui, ó, a palavra moradia usa aí. A partir do momento que se tornou sedentário, tiveram uma moradia fixa. E a palavra animais, vocês podem colocar que a partir do momento que passaram a ser sedentários, que tinham uma moradia fixa, eles passaram também a domesticar os animais, né? Como eu falei, para ajudar como meio de transporte, como alimento, o couro e a lã para poder fazer as roupas, etc. Tá? Então cada um vai fazer seu parágrafo do jeito que achar melhor, com essas ideias que eu coloquei aqui. 10. Observe a imagem a seguir, essa imagem dessas pedras, né? Durante o período neolítico, foram construídos monumentos de pedra chamados megálitos. Acredita-se que a função dos megálitos era religiosa e de marcação da passagem do tempo. Para construir esses monumentos, foi necessário o trabalho de várias pessoas de forma organizada, tá? Letra C. Então, acabamos a correção e aí nós vamos começar o capítulo 3, tá? Que é aqui sobre desbravadores do passado, os primeiros habitantes do território brasileiro, né? Então, na página, vocês vão observar a imagem aí, e na página 68 já começa com o texto os primeiros habitantes. Quando fala os primeiros habitantes, está falando dos indígenas que já moravam no Brasil quando os portugueses chegaram, né? Então, por isso eu nem gosto da expressão descoberta do Brasil, porque não foi uma descoberta, os índios já moravam aqui quando os portugueses chegaram,
né? Então, olha só, os indígenas já eram uma sociedade organizada, que tinha uma cultura própria, os costumes próprios quando os portugueses chegaram, né? Aqui fala que os arqueólogos, as pesquisas arqueológicas datam de mais ou menos 13 mil anos, né? Essa chegada dos primeiros brasileiros, no caso os indígenas, né? Eles viviam em regiões centrais do Brasil, se alimentavam da caça e da coleta, né? Nós estamos falando dos índios, coleta de frutos, o que a natureza oferecia. Produziam flechas e outros instrumentos de pedra lascada. Os caçadores-coletores, toda vez que a gente fala que caçadores-coletores são os que coletam os alimentos da natureza, são os nômades, né? Caminhavam em busca de alimentos, por isso não viviam muito tempo no mesmo lugar. Eram, portanto, povos nômades, que eu acabei de falar, né? Olha só, os arqueólogos, eles investigam os fósseis para quê? Para nos contar a história, né? O que aconteceu no passado. E aí tá aqui escrito, a investigação dos fósseis revela que nesse período outros povos migraram para a região. A mistura entre os primeiros habitantes e os novos grupos resultou na formação de grupos indígenas que entraram em contato com os portugueses de 1500. A gente usa o termo miscigenação, que significa mistura de raças, né? Quando os portugueses chegaram aqui, que encontraram os indígenas, eles acabaram misturando as raças. Então tem pessoa que é filho de indígena com português e depois dos outros europeus que também vieram. Por isso o Brasil tem essa diferença, né? Essa mistura dos povos, tá bom? Que se chama miscigenação. Na página 70 fala da primeira brasileira. Conta a história de Peter Lund, que foi um pesquisador dinamarquês que descobriu um sítio arqueológico em Lagoa Santa, né? Lagoa Santa aqui mesmo, pertinho de Belo Horizonte, tá? Ele descobriu um fóssil que foi chamado de Luzia, que era um crânio de uma mulher, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o crânio mais antigo já registrado na América do Sul. Descobriram que o fóssil era de uma mulher, recebeu o nome de Luzia e viveu há 11 mil anos, tá? Então aqui na página 71 tem um texto, vocês vão ler e vão se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né, da Luzia e desse crânio que foi encontrado em Lagoa Santa por Peter Lund, né? E aí vocês vão responder a página 72, tá bom? Na próxima live nós tiramos as nossas dúvidas, tá? Anotem as dúvidas, como eu falei, na agenda, onde quiser, no papelzinho, no próprio caderno de história, para poder perguntar no dia da live, tá bom? Um beijo para vocês.